Olá, eu sou a Simone Abreu e hoje eu vou falar sobre o conceito de vetor em C, também conhecido como array. Um vetor tem como definição ser uma variável homogênea unidimensional. Homogênea por quê? Porque na estrutura vetor nós vamos armazenar variáveis ou valores que sejam do mesmo tipo de dado. Tá? Então, se eu tenho um vetor de inteiros, eu só posso armazenar inteiros ali. Se eu tiver um vetor de char, eu só posso armazenar caracteres ali. E unidimensional porque nós temos um vetor que vai ter uma linha e essa linha vai possuir várias colunas. Então a gente diz que é unidimensional. Tem outros tipos de arrays, como matrizes, onde nós temos múltiplas dimensões. Resumidamente, um vetor é um conjunto de variáveis do mesmo tipo que possuem o mesmo identificador, ou seja, eles têm o mesmo nome e são alocados sequencialmente na memória principal. Para entender o conceito de vetor de forma mais clara, vamos supor que essa aqui seja a memória principal de um computador. Então, nessa memória principal, se eu fizer ali a declaração de uma variável idade, por exemplo, int espaço idade, ponto e vírgula, eu vou ter esse espaço de memória para alocar um dado ali. Se eu fizer float espaço altura, ponto e vírgula, eu vou ter um espaço de memória alocado na memória principal para o programa para armazenar uma altura ali. Se eu fizer a declaração de um vetor, e esse vetor for um vetor de notas, eu também vou ter um espaço alocado para poder armazenar os dados. Então aqui a gente armazenou o dado 17 para a variável idade, armazenamos aqui o dado 1.86 para a variável altura, e para o vetor notas, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 notas armazenadas que vão ser acessadas por esse mesmo nome, que é o nome do vetor. Então, o vetor notas. E todas as notas aqui são do mesmo tipo de dado, que é float. Reparem que aqui na parte de baixo nós temos aqui uma visualização onde eu tenho um início aqui de um índice, começando em 0, 1, 2, 3 e 4. Ou seja, aqui nós temos a forma de a gente localizar cada uma dessas notas dentro do vetor notas. Então, se eu quero acessar a nota 8 desse vetor, eu preciso acessar a posição ou o índice 2 do vetor notas. Vamos entender isso melhor daqui a pouco. A declaração de um vetor, ela precisa do tipo, para saber qual é o tipo de dado que vai ser armazenado na variável. É necessário o nome do identificador. Geralmente a gente usa o nome no plural para indicar que tem mais do que um daquele item armazenado na variável. Não é regra, mas pode ser utilizado como sendo o nome no plural. E o tamanho. O tamanho é a dimensão, ou seja, a quantidade de dados ou de elementos que esse vetor suporta armazenar. A sintaxe da definição, né, da declaração de um vetor, é dada por tipo, que é o tipo de dado, espaço, o nome do identificador da variável vetor, abre e fecha colchetes. Esse abre e fecha colchetes indica que não se trata de uma variável comum, e sim se trata de um vetor. Então, dentro desse colchete, eu tenho que indicar ali o tamanho do vetor, seguido por ponto e vírgula. Então, aqui embaixo nós temos a declaração de um vetor notas, que é do tipo float, que pode armazenar até 5 notas. Então, ele tem o espaço 0, o espaço 1, o 2, o 3 e o 4. Tendo aí de 0 a 4, né, 5 posições ali de armazenamento. Da mesma forma que a gente pode fazer a declaração de uma variável e já fazer a inicialização de dados, né, nessa variável, como por exemplo, int cont igual a 0, ponto vírgula, a gente tem ali a declaração de uma variável cont inicializando já com o valor 0. Eu também posso fazer esse tipo de declaração e inicialização com vetores. Então aqui nós temos a declaração do vetor primos, que é do tipo inteiro, contendo aqui 8 elementos inteiros. A lista de elementos ela vai estar entre abre e fecha chaves, tá? E cada elemento vai estar separado por uma vírgula. Então, nós temos aqui o elemento 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e o 19, ou seja, 8 elementos. Eu também posso omitir a quantidade de elementos dessa lista. E aí, o vetor vai assumir a quantidade de elementos que tiver ali dentro, como sendo o tamanho dele. Então, aqui nós temos o vetor dias, com 7 caracteres, né, de domingo até sábado,
e aqui um caractere final, que é um delimitador, que é o barra invertida zero. Então, esse caractere é um delimitador quando a gente pensa em strings. Aqui nós temos a declaração do vetor nome, e esse vetor ele vai assumir a quantidade de caracteres que eu tiver nessa string que está dentro da lista. Como se trata aqui de um vetor, de uma string, né, a gente poderia omitir o abre e o fecha chaves da lista. E aqui nós temos o vetor alturas. Esse vetor alturas é do tipo float, ele vai ter o tamanho 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque dentro da lista eu tenho 5 alturas separadas por vírgula. Vamos falar agora sobre o índice do vetor. O índice indica qual é a posição do dado no vetor. Então, ele é usado para manipular cada dado dentro do vetor. Então, nós temos aqui a representação do vetor notas, com esses elementos aqui, e aqui nós temos as posições ou os índices desse vetor. Repare que ele começa em 0, vai incrementando sempre de 1 em 1, e aqui ele está indo até o valor 199. O primeiro elemento, né, desse vetor, ele sempre vai estar no índice 0. E o último elemento sempre vai estar no índice, né, que vai representar o tamanho do vetor menos 1. Então, no caso aqui, 199. Vamos responder algumas perguntas. Qual é o tamanho desse vetor? Se o último índice dele é o 199, o tamanho dele vai ser o quê? 200. Por quê? Porque a última posição é o tamanho menos 1. Então, o tamanho desse vetor é 200. Qual é o índice da quinta nota armazenada? A primeira nota está na posição 0, depois posição 1, 2, 3, 4. A quinta nota vai estar na posição 4. 4 por quê? Porque começou com o índice na posição 0. Então, 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho a quinta nota armazenada. Qual é o dado do índice 198? Então, se eu quero acessar o vetor notas da posição ou do índice 198, o elemento ou o dado que eu pretendo resgatar ali vai ser o dado 8,5. Qual é o primeiro índice do vetor? O primeiro índice do vetor é a posição 0 ou índice 0. Sempre começa com 0. Qual é o último índice do vetor? O último índice sempre é o tamanho menos 1. Se o tamanho dele é 200, tamanho menos 1, 199. Qual é o primeiro dado desse vetor? O primeiro dado desse vetor é o elemento, né, o dado 4. Mas como é que a gente faz para caminhar entre as posições desse vetor? Para isso, a gente vai precisar de uma estrutura de repetição. Então, aqui eu tenho uma estrutura for, onde eu tenho um contador chamado i de index, de índice ou index, que inicia na posição 0, porque é a primeira posição de um vetor, enquanto ele for menor que o tamanho do vetor, então o vetor notas, estamos supondo que ele tenha 5 elementos, e incrementa o i em mais 1. Aí, solicito para o usuário aqui, ó, digite uma nota e vou fazer um scanf do e-comercial da variável notas da posição i. Então, sempre que a gente for manipular o vetor, nós precisamos do abre e do fecha colchetes. Isso é que vai indicar que é um vetor. E aqui dentro nós vamos colocar o índice que a gente quer manipular. Então, ó, fazendo a entrada de dados aqui na posição 0, quando i estiver valendo 0, eu vou armazenar uma nota. Volta, né, o for, o incrementa, vai para 1, é menor que 5, digite uma nota. E na posição i, que vale 1 agora, vai ser armazenada uma outra nota. E assim sucessivamente até chegar à última posição desse vetor, que é a posição ou índice 4. E para fazer a saída de dados, também vai ser necessária a utilização de uma estrutura de repetição, se eu quiser imprimir todos os elementos do vetor. Então, eu vou fazer um for, que o i começa em 0, enquanto ele for menor que o tamanho do vetor, incremento de 1 em 1. E aí faço a impressão dos elementos desse vetor. Então, o nome do vetor, que é notas, entre colchetes, que também é chamado de subscrito, operador subscrito, e aí a gente imprime o conteúdo, né, dessa variável vetor da posição i. E aí faz a impressão, faz o percurso da posição 0 até a posição 4 do vetor notas, imprimindo cada elemento de cada posição. Vamos ver um exemplo na prática que fica mais fácil o entendimento da estrutura vetor. Então vamos criar aqui um vetor de inteiros. Vamos criar também um vetor de char já inicializado. Vamos gerar dados aleatórios para o vetor de inteiros e vamos mostrar os vetores usando a estrutura de repetição e modificar alguns valores e imprimir o que foi modificado. Eu vou criar um projeto novo no CodeBlocks, Console Application. O projeto vai ser C. Vamos chamar aqui EZ1 Array. Bom, nesse exemplo, então, nós vamos declarar aqui alguns vetores.
Vamos declarar um vetor de inteiros. Então, vai ser o tipo, o nome do vetor. Vou chamar ele de números, que vai ser dados inteiros. Abre e fecha colchetes, ponto e vírgula. Qual o tamanho desse vetor? Eu quero que ele tenha o tamanho 10. Vamos declarar e inicializar um vetor de char. Então, aqui, além de declarar, eu também vou inicializar um vetor de char. Então, vai ser char, caracteres, vai ser o nome do vetor. Não vou indicar o tamanho dele, porque ele vai assumir o tamanho de caracteres que tiver nessa lista. Vamos colocar aqui alguns caracteres, como o caractere A, o B, o C, o D e o E. Então, esse vetor vai assumir 1, 2, 3, 4, 5. O tamanho desse vetor vai ser 5. Vamos criar aqui um contador, que eu vou chamar de I, que vai ser o índice, para percorrer o vetor. Vamos fazer primeiro a impressão dos elementos do vetor caracteres. Então, vou criar um for. Esse for, o I vai começar com 0. Enquanto o I for menor que o tamanho do vetor caracteres, menor que 5, e mais. E vamos fazer aqui a impressão. Caracteres da posição I, então. Então, estamos imprimindo cada um dos elementos. Vamos já testar? Compilar aqui. Vamos executar. E lá nós temos, caractere A, B, C, D e E. Ou seja, pegou o elemento da posição 0, que é o A, o elemento da posição 1, que é o B, o elemento da posição 2, que é o C, o da posição 3, que é o D, e da posição 4, que é o E, e fez a impressão aqui. Então, está funcionando aí o nosso vetor de caracteres. Vamos alterar alguns desses caracteres? Então, vou pegar aqui o vetor caracteres. Eu quero alterar o elemento da posição 1. Então, eu indico aqui qual a posição que eu quero fazer a modificação e vou alterar por um outro caractere. Vou pôr aqui um B maiúsculo. E aí, vou fazer novamente a impressão dos dados aqui do vetor caractere. Vou colocar aqui um printf para ficar separado. Barra invertida N aqui, vetor de caracteres. Vou colocar essa instrução lá no topo do outro vetor também. Compilar e executar e ver o que vai acontecer. Então, nós temos o nosso primeiro vetor de caracteres, A, B, C, D, E, tudo minúsculo. Depois a gente fez uma atualização no elemento da posição 1, que é o elemento B minúsculo, substituímos por B maiúsculo e fizemos a impressão. Então, toda vez que eu precisar fazer uma modificação num valor específico, eu posso usar dessa forma, né, acessando a posição específica, no caso aqui a posição 1, e fazendo a alteração. Se eu quisesse fazer a impressão também dessa posição específica, eu também poderia fazer assim, printf, caractere da segunda posição, %C. E imprimo aqui, caracteres da posição 1. Vai imprimir apenas o elemento dessa posição e nada mais. Olha lá, o caractere da posição 2 é a letra B. A gente pode dar um barra invertida N aqui, mais bonitinho aqui a impressão numa nova linha. Olha lá, o caractere da segunda posição é B. Bom, vamos trabalhar agora com o vetor de inteiros. O vetor de inteiros ele está vazio. Vamos fazer um for para imprimir ele? Mesmo estando vazio, ver o que vai acontecer? Então, o for do i igual a 0, enquanto o i for menor que o tamanho do vetor, que é 10, e mais. E vamos fazer aqui um printf. Printf, %i, e o nome do vetor números da posição i. Vou colocar aqui um texto que agora vai ser o vetor de inteiros. E vamos fazer a impressão do jeito que está aqui. Olha só o que foi impresso. Foi impresso um conjunto de números inteiros aqui, completamente estranhos, né? Por quê? Porque a gente não inicializou esse vetor, então ele está pegando lixo de memória. Tá? Então, antes de fazer a impressão, a gente vai fazer a inicialização dos elementos dentro desse vetor. Então, vamos fazer aqui de uma forma um pouquinho diferente. Vamos fazer aqui um for, e vamos fazer uma geração automática de inteiros e armazenar nesse vetor. Então, o i igual a 0, i menor que o tamanho dele, que é 10, i mais. E aqui, na variável números da posição i, eu vou gerar um aleatório que vai entre 1 e 100. Então,
randômico de módulo 100 mais 1. E depois a gente vai fazer a impressão desses elementos. Então aqui ó, nós temos os elementos que foram gerados de forma aleatória, 42, 68, né, até o 63, 65. Como eu não usei a semente, o sRange lá no topo, então o que vai acontecer? Toda vez que eu executar, eu vou ter esses mesmos valores inteiros. Se eu executar de novo aqui, eu vou ter os mesmos valores, ó, não vão mudar. Só vai mudar quando eu usar o sRange lá no topo. Bom, a gente pode fazer algum tipo de modificação nesses elementos do vetor de inteiros. Então, para isso, eu vou fazer uma modificação que eu vou pegar todos os elementos dele e dividir por 2. Então, o i vai começar em 0, enquanto o i for menor que o tamanho do vetor. E mais. Reparem que eu sempre preciso de uma estrutura de repetição para percorrer por todos os elementos do vetor. Tá? E aqui eu vou fazer números da posição i, vai receber ele mesmo, números da posição i, dividido por 2. Então, ele vai pegar o elemento que está ali, vai dividir por 2 e vai armazenar na mesma posição. E aí, a gente vai fazer a impressão novamente desse vetor. Vetor inteiros com divisão. E vamos fazer aqui a execução. Olha lá, 42 eu tenho 21, 68 eu 34, 35 vou ter o 17, 65 vou ter o 32. Reparem que ele está pegando apenas a parte inteira porque a gente está fazendo a divisão de inteiros e armazenando no vetor de inteiros. Vamos ver agora um segundo exemplo. Então, ler 10 notas, armazená-las em um vetor e imprimir as notas lidas. Eu criei aqui o projeto Notas Array e é nesse projeto que nós vamos fazer o exemplo 2. Então, eu preciso aqui de um vetor notas, float notas, vou indicar que é um vetor, e qual vai ser o tamanho desse vetor? Eu preciso que esse vetor tenha tamanho 10. Aqui eu vou dar uma dica de como criar uma constante no C. Eu vim aqui no topo e vou usar o define. Define e vou criar aqui uma constante. A constante, diferente da variável, ela tem que estar escrita toda em maiúscula. Tá? É uma regra aí, é uma boa prática de programação. Então, tudo que for constante, tudo em maiúsculo, tudo que for variável, tudo em minúsculo. Então, eu vou definir aqui que o tamanho vai ser 10. E aí, toda vez que eu precisar usar o 10, eu uso a constante tamanho. Então, nesse caso aqui, a gente está declarando que o vetor notas tem o tamanho que é 10. Isso facilita bastante porque se eu usar vários fors dentro do programa e eu tiver que alterar em algum momento o tamanho desse vetor para reduzir a quantidade de elementos para fazer algum teste de mesa, eu tenho um único ponto de atualização, que é o define. Facilita bastante. Vamos declarar aqui já o contador. E vamos fazer aqui um for, o i inicializando em 0, enquanto o i for menor que tamanho do vetor, i++. E vamos solicitar aqui os dados das notas, né? Então, printf, digite a primeira nota, a segunda nota, então vou pôr aqui %i, a nota, barra invertida n, e vamos imprimir aqui o i+1. Lembrando que aqui a gente apenas está pegando o valor do contador, somando a 1 e imprimindo, não estamos armazenando. E vamos fazer aqui o scanf. Então, para fazer a entrada de dados, eu preciso do endereço de memória, do vetor notas, e tenho que indicar em qual posição eu quero armazenar esse dado. Então, fizemos aqui a entrada de dados. E para imprimir os dados desse vetor, eu vou usar a mesma estrutura de repetição e vou fazer aqui um printf, fazendo a impressão dos elementos. Vamos colocar aqui primeira, segunda, terceira nota. Então, %i a nota e %i para imprimir, %.2e, .1f para imprimir aqui a nota de fato. E aqui a gente vai imprimir o i mais 1 para ficar a primeira, segunda, terceira, e aqui o valor da variável vetor, então notas da posição i. Ao executar, então, ó, digite a primeira nota, 9, 9,5, 10, 8, 4,5, sexta nota vai ser 3,5, 2,5, 7, 10 e 5.
Então, aqui a saída vai ser primeira nota, 9, segunda nota, 9,5 e assim sucessivamente percorrendo toda a estrutura de vetor. A grande vantagem de se utilizar o vetor é que eu não preciso fazer todas as comparações, pesquisas dentro do vetor, dentro de uma única estrutura de repetição. Eu armazeno o dado primeiro e depois que eu armazenar, eu posso usar esses dados da forma que eu achar necessário. Posso fazer um somatório, posso fazer uma divisão dos valores, posso fazer alguma estatística verificando qual valor apareceu mais vezes no vetor. Enfim, a gente consegue trabalhar de uma forma mais tranquila, né, com esses dados já previamente armazenados. Terceiro exemplo, encontrar o maior elemento em um vetor de 5 inteiros. Então, vou criar aqui um novo projeto. Maior elemento. Então, vamos declarar aqui um vetor inteiro. Então, vai ser um vetor números. O tamanho dele vai ser 5. Vamos usar aqui o define, então. Tamanho 5. Vamos declarar aqui o índice para percorrer o vetor. Vamos fazer um for para que a gente possa armazenar 5 elementos, né? 5 inteiros dentro desse vetor. Então, o i começa em 0. Enquanto o i for menor que o tamanho do vetor, incremento i de 1 em 1. E vamos fazer um scanf aqui dos elementos do vetor. Então, scanf %i do endereço de memória da variável números, que é o vetor, da posição i, que a gente vai armazenar o dado. E aqui, antes, né, eu vou pedir para ele digitar 5 inteiros. F, digite 5 números. Depois que a gente fez a entrada desses números, a gente pode mostrar os números. Então, vou replicar aqui um for, que eu quero mostrar os elementos. Então, printf, de números da posição i. Então, vão aparecer todos na mesma linha, né? E agora a gente vai fazer um for para identificar quem é o maior elemento do vetor. Para identificar quem é o maior elemento do vetor, eu vou precisar daqui de uma variável chamada maior e eu vou inicializá-la com 0. Vamos percorrer esse vetor. Então, usar aqui um for para percorrer o vetor. E dentro desse for, eu vou verificar, né, if o elemento do vetor, então números da posição i, é maior que maior. Então a gente usa o trocadilho, números maior que maior. Se isso for verdade, maior passa a receber números da posição i. Então maior passa a ser números da posição i. Descobri quem é o maior e guardo a variável maior. Só que qual vai ser o valor inicial da variável maior? Nós inicializamos ali previamente com 0, mas vamos fazer com que maior receba o primeiro elemento do vetor, que é números da posição 0. Porque aí a gente pega esse primeiro elemento e já faz a comparação dele com os demais. E aí eu posso até tirar essa inicialização aqui com 0, porque eu já estou inicializando com o primeiro elemento. Então, inicializa com o primeiro elemento do vetor, para poder fazer a comparação. E aqui no final a gente vai imprimir quem é o maior elemento. Então, printf, o maior elemento é %i maior. Então vamos lá. Fizemos a entrada de dados, fizemos a impressão dos dados do vetor, fizemos aqui o encontro do maior elemento dentro do vetor e imprimimos quem é o maior elemento. Então vamos executar aqui e descobrir quem é o maior elemento. Então vai ser o número 2, o 7, o 98, que vai ser o maior, o 70 e o 4. Então, ó, 2, 7, 98, 74, o maior elemento é o 98 dentro desses 5 números livres. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima.